E aí, gente, tudo bom? De começo eu já quero falar pra vocês que esse vídeo eu não fiz nenhum roteiro, eu não programei muito o que eu ia vir aqui dizer, mas eu decidi que eu precisava vir aqui. Por quê? Porque assim... Nossa, gente, a gente começa a gravar, começa a aparecer um monte de carro, né? Enfim, ignorem, gente, som de carro, essas coisas, porque, né, acontece. Enfim, há uns dias eu tava pensando, me perguntando, eu acredito que é uma dúvida de muitas pessoas, eu acredito que é um questionamento de muitas pessoas, mais ou menos assim na minha idade, ou enfim, ou em outras idades também. Muitas vezes a gente se questiona e pergunta pra Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida profissional? Senhor, minha vida sentimental? Senhor, enfim, diversas áreas das nossas vidas, a gente fica se questionando, perguntando pra Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer? Ou então a gente entra naquela questão de tipo assim, começa a entrar em desespero e começa a partir pra todos os lados, pesquisar um monte de coisa. Senhor, tô desesperado. Ou às vezes aquela questão de nem colocar o Senhor, simplesmente ficar desesperado, entendeu? Tipo assim, meu Deus, eu tenho tantos anos e meu Deus, é minha vida profissional, Senhor, ou tem gente que Jesus amado, não casei. Esses desesperos. E esses dias eu tava pensando: Senhor, com relação à vida profissional, muitos não devem saber, mas eu sou formada técnica em farmácia, mas mesmo assim eu perguntei ao Espírito Santo, falei: Senhor, o Senhor quer que eu permaneça nessa área? O Senhor quer que eu faça alguma coisa além disso? O que o Senhor quer que eu faça? Qual caminho que eu devo seguir? Questionamentos que a gente sempre tem, né? Que todo mundo nesse período de idade assim se faz, ou principalmente quem saiu do ensino médio com 17 anos e tá: Jesus, o que eu tenho que fazer? E entra um certo desespero. E eu queria falar sobre isso, esses desesperos assim que às vezes são frequentes nas nossas vidas, né? E por que eu vim falar isso? Porque eu já tava pensando sobre isso. Quem já sabe, né? Eu tenho uma irmã mais nova e a minha irmã também está nesses questionamentos, e tudo isso me fez parar pra pensar sobre isso. E pensando sobre isso, eu conversando com a minha mãe, falando: mãe, essas áreas, essas decisões que a gente tem que tomar são coisas meio difíceis e tal. E ela me deu um conselho que eu achei muito importante. Ela falou: filha, o mais importante agora, você já tem uma noção do que você gosta. Só que, por que você não, ao invés de tipo: Senhor, será que é isso? Será que é isso? Tipo assim, dá opções: Senhor, minha opção é essa, qual que é? Não. Você simplesmente apagar tudo e falar: Senhor, o que o Senhor quer? E não colocar: Jesus, minhas 3 opções são essas. Não, gente, a pior coisa eu acho que a gente pode fazer é isso. Não tô dizendo, tipo, apontando o dedo, você não faça isso. Tô falando pra mim também, tô falando pra qualquer pessoa que estivesse nesse vídeo. Que a gente não coloque assim, sabe, barreiras. É isso ou é isso, Deus? Não. A gente, na verdade, a pergunta certa que a gente tem que fazer é assim: qual é a posição? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? Não, Senhor, esse ou esse caminho. Porque às vezes o caminho de Deus é totalmente diferente do que a gente tá pensando. Eu quero isso, mas não é isso que o Senhor quer pra mim. Entendeu? Às vezes a gente faz a oração errada. A gente às vezes chega e fala: Senhor, abençoe os meus planos. Não, a gente tem que perguntar: Senhor, quais são os seus planos? E não: Senhor, abençoe os meus planos. Porque existe também aquela questão da vontade permissiva, que é um perigo. Que é quando a gente fala: Senhor, eu quero isso. Deus, então abençoa isso. Aí Deus fala: você não vai perguntar o que eu quero, você simplesmente quer isso? Tá bom. Aí depois lá na frente a gente quebra a cara, né? E vê: gente, não era isso. Aí o Senhor fala: mas você não me perguntou, você simplesmente falou: abençoa o seu plano. E não perguntou se era isso que eu queria. E o ponto-chave que eu quero chegar aqui é: será que a gente tá perguntando pra Deus: Senhor, o que o Senhor quer? Ou: Deus, eu tenho 3 opções. Quais dessas 3? A gente tá limitando o Espírito Santo? Será que a gente tá limitando a vontade de Deus baseada na nossa vontade? A roupa está lavada. Máquina de lavar, meu Deus. Enfim, então assim, será que a gente tá colocando o Senhor, o Espírito Santo, numa caixinha, na nossa caixinha, a caixinha do nosso entendimento, e tipo assim: Senhor, essas são minhas opções, eu quero que o Senhor trabalhe nisso. Deus, eu quero ser isso ou isso, o que o Senhor quer? Não. Não pode ser assim. E por que eu tô dizendo isso? Porque que do nada, entre aspas, eu decidi vir falar sobre isso? Porque eu tava reflexiva... Porque eu tava reflexiva sobre isso e decidi vir falar. Eu, como eu falei, estava pensando sobre isso. E hoje eu tava no YouTube, né? Antes, eu segui o conselho da minha mãe, que a minha mãe falou: filha, você não coloca Deus numa caixinha assim, de tipo: é isso. Ela não falou com essas palavras, né? Ela falou assim: não coloque opções de portas. Ela falou assim: Senhor, tem essa porta, essa ou essa. Não, você vai andando, vai seguindo. E a porta que abrir é porque o Senhor decidiu: é essa, e você vai.
Se fechar aquela porta, continua andando, vai abrir a porta que o Senhor quer que abra. E baseado nisso, eu pensando nisso, falei, quer saber? Tirei um dia off de ficar pesquisando coisas, eu simplesmente falei, Senhor, meu desejo é esse, mas eu quero que a sua vontade seja feita. Então, assim, meu desejo é esse, mas se o Senhor quiser me direcionar a outra coisa, eu tô aqui. Então, o que eu fiz? Fiquei off de ficar procurando. E falei, Senhor, que o Senhor me direcione pro que o Senhor quiser. E fui, entrei no YouTube, comecei a ver alguns vídeos e apareceu um vídeo de um canal muito... Gente, basicamente João Batista da nossa geração. Vou deixar aqui embaixo, eu não lembro o nome agora. É alguma coisa of Christ, mas eu não lembro exatamente o que. Vou deixar aqui pra vocês assistirem, que é incrível. E era um casal... É um casal, né? Ele é americano, pelo que eu entendi, ela é brasileira. E eles saem pelas ruas vestidos de panos de saco, ele falando inglês, né? Ministrando, e ela andando, traduzindo o que ele falava. Ele fez isso na Bahia, no Rio de Janeiro, em Brasília, em muitos lugares. E isso me trouxe uma reflexão muito assim, pesada, sabe? Não pesada no sentido de ruim, uma reflexão muito profunda, eu acho que é a melhor palavra, né? Uma reflexão muito profunda. E eu vi ali duas coisas muito importante. Primeiro delas, de todas elas, o ministério deles ali. Que eu fiquei pensando, será que eles simplesmente ficaram por muito tempo, Senhor, eu quero fazer isso, me direciona? Não. Cara, eles estavam totalmente direcionados ali pelo Espírito Santo, totalmente direcionados por Cristo pra pregar o evangelho, assim, nas ruas, sabe, assim, dando tipo cara a tapa, sabe? Ali, de frente, enfrentando, e assim, num nível assim... incrível, sabe, falando de Jesus, sem preocupação. E em alguns vídeos, algumas pessoas, né, usadas pelo inimigo, assim, sabe, querendo atrapalhar, querendo, sabe, fazer chacota, dar risada, e eles continuaram. E aí me veio o questionamento, poxa, será que a gente tá colocando o reino de Deus em prioridade, ou a gente tá colocando as nossas prioridades como sendo prioridades, assim, supremas? Porque muitas vezes a gente fala, ai, Deus é o amor da minha vida, beleza. Só que será que a gente tá fazendo valer Deus ser o amor da nossa vida? Será que a gente tá dando voz pro Espírito Santo? Entende? Porque assim, eles ali, eu vi isso. E outra coisa que me chamou muita atenção, o casamento com o propósito deles. Porque assim, eu vi dois propósitos iguais, pessoas que se uniram pra fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a gente simplesmente pensa, ah, mas será que é fulano? Ai, será que é ciclano? Ai, meu Deus, que se decepciona com uma pessoa, se decepciona com outra. E será que a gente tá parando? Simplesmente parando e falando, Senhor, eu vou colocar o reino de Deus como prioridade e a sua justiça e as coisas serão acrescentadas? Ou a gente simplesmente coloca esse versículo como bio do Instagram, como, sei lá, posta e não tá vivendo isso? Entende? Eu já falei, entendi 2 vezes, Senhor. Mas enfim, vocês estão entendendo, né? E assim, isso era basicamente o que eu queria falar. A gente tem que colocar o reino de Deus como prioridade realmente. Porque muitas vezes a gente fecha o Espírito Santo numa caixinha e só. E depois a gente não vive o que o Espírito Santo queria que a gente vivesse. E a gente acha, nossa, minha vida tá tão vazia, que não sei o quê. É porque a gente não perguntou se era aquilo que o Espírito Santo queria. A gente simplesmente falou, Senhor, abençoa o meu plano que é esse. E não vive o que Deus quer que a gente viva. E esse casal, pra mim, foi uma referência hoje no quesito reflexão, sabe? Eles estavam ali os dois no mesmo propósito, casados, fazendo obra de Deus. E eu tenho certeza que antes de qualquer coisa eles colocaram Deus como prioridade. Porque quando nós colocamos o Senhor como prioridade, as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus tem que ser a nossa prioridade. Então, assim, eu não sabia muito o que eu viria falar, eu não sabia muito o que eu viria trazer aqui no canal, mas eu falei já pro Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor coloca no meu coração o que o Senhor quer que eu faça lá no canal. E do nada eu vi esse vídeo desse casal e eu falei, meu Deus. Eu achei lindo o que eles estavam fazendo, indo nas ruas, pregando evangelho, falando, os dois juntos, unidos ali como um casal, falando. Eu falei, Senhor, isso é lindo. Só que eu pensei, beleza, isso é lindo, mas será que eu tô fazendo algo parecido? Será que eu tô ministrando a palavra de Deus? Eu tô simplesmente achando lindo o que as pessoas estão fazendo e nem aí, tipo, continuo preocupada. Senhor, minha profissão qual é? Senhor, meu relacionamento como vai ser? Quem vai ser? Senhor, sabe? Será que a gente tá se preocupando com as coisas certas? A gente tá num período do mundo que as coisas estão muito diferentes. A gente tá num período do mundo onde as pessoas estão muito diferentes. A gente tá num período do mundo onde o mundo tá totalmente diferente do que anos atrás.
A gente tá numa pandemia que tá durando, assim, mais de um ano, coisa que a gente não esperava. Todo mundo achou que ia durar, sei lá, um mês, 2 meses no máximo. E olha quanto tempo tá durando. E o que a gente tá fazendo nesse período? Será que a gente ainda tá preocupado com as coisas erradas? Será que a gente tá... como é que posso dizer? Será que a gente tá preocupado com as prioridades erradas? O que a gente tá fazendo nesse período que vem louvar o nome de Deus? O que a gente tá fazendo nesse período que as pessoas venham conhecer a Deus? Será que a gente tá fazendo o que a gente devia estar fazendo? Ou a gente tá muito preocupado com profissão, com... Não tô falando que é errado, mas será que a gente tá preocupado demais com outras coisas? A realidade é que essa pandemia veio nos trazer diversas reflexões. Muitas pessoas que estavam, assim, trabalhando com um emprego na cabeça, não, é fixo, é estabilizado e tal, perderam seus empregos. Será que a gente não aprende com isso? Eu digo isso pra todo mundo que tá ouvindo, mas pra mim também. Será que a gente não aprendeu com essa pandemia que, assim, a única coisa que a gente pode ter certeza é do amor de Cristo, a única coisa que a gente pode ter certeza é Jesus? Ou a gente ainda tá, sabe, tipo assim, preso no comodismo, preso no tipo assim... Não vou buscar Deus e tal. O maior exemplo que a gente tá vivendo, eu acho que no mundo, pra buscar Deus, pra esquecer nossas prioridades erradas, é essa pandemia. Mas o que eu tenho feito? O que você tem feito pra louvar o nome de Deus? O que a gente tem aproveitado? Eu sei que é uma situação bem difícil que a gente tá vivendo, mas o que a gente tem aproveitado dessa pandemia pra fazer pra Deus? Quando a gente coloca o reino de Deus como prioridade, as coisas serão acrescentadas pra nós. Então que a gente possa colocar o reino de Deus como prioridade, que a gente venha fazer tudo baseado em Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. O que eu vou ser? O que eu vou fazer? Onde eu vou estar daqui a 10 anos? O que eu vou fazer daqui a 5 anos? Porque, assim, na realidade, na pandemia, a gente já tem aprendido que o dia de amanhã é bem incerto. A única coisa certa é Deus. A única coisa concreta é Deus. Então que a gente possa estar ligado... Meu Deus... Mas que a gente possa estar ligado com Cristo, que a gente esteja sensível ao Espírito Santo, de tipo assim, por exemplo, ver um vídeo e entender assim, o que você quer falar comigo nesse vídeo. Que a gente possa pegar tudo o que o mundo tá vivendo e a gente venha fazer com que sirva pra nós de uma experiência e passar pras outras pessoas também. Que a gente venha colocar o reino de Deus como prioridade e as demais coisas serão acrescentadas pra nós. Não que a gente venha também usar, tipo, eu vou fazer obra de Deus porque assim Deus vai mandar a pessoa. Eu vou fazer obra de Deus porque assim Deus vai me dar dinheiro. Eu vou fazer obra de Deus porque as coisas serão acrescentadas. Não, porque Deus conhece a intenção do coração também. Então que a gente possa fazer o que Deus quer que a gente faça. Porque, por exemplo, esse casal que eu vi, gente, eu achei incrível, sério. Nem sei o nome deles ainda, mas eu vou procurar mais a fundo. Vou deixar até na descrição pra vocês aqui o canal deles, pra vocês irem lá assistir. E que isso venha ser um exemplo pra gente. Eles estavam juntos, fazendo o propósito de Deus, pregando o evangelho. E eu tenho certeza que a prioridade na vida deles não era, tipo, procurar alguém, era Deus. Basicamente Deus. Então que a gente possa ter Deus como prioridade, buscar o reino de Deus como prioridade e as demais coisas serão acrescentadas pra nós. Mas que a gente venha usar desse período de pandemia que tá sendo tão complicado pra falar de Deus. E mesmo acabando essa pandemia, que a gente venha seguir isso, que a gente venha continuar falando do amor de Cristo. Porque eu tenho certeza que quando a gente foca em Deus, que quando a gente foca no reino de Deus, quando a gente foca em pregar o evangelho, fazer o que Deus quer que a gente faça, as coisas serão acrescentadas. Deus se preocupa também com as nossas coisas, mas que a gente venha se preocupar com as coisas de Deus, para que Deus venha se orgulhar de nós, para que as demais coisas sejam acrescentadas a nós, mas não só nessa intenção de vou fazer porque eu quero algo de Deus. Deus não precisa da gente, a verdade é essa, ele não precisa. Mas que a gente venha se colocar à disposição de Cristo, que é o essencial. Então que você... através dessa reflexão que eu tive durante esses dias, que a gente venha fazer valer isso, que a gente venha colocar realmente o reino de Deus como prioridade. E eu tenho certeza que quando a gente coloca Deus como prioridade, Ele vai abrir as portas pra nós. Que inclusive foi até a palavra da consagração da DCG hoje, que inclusive se você não assiste, gente, é incrível, sério. Vai lá no canal que é a DCG. É incrível, e toda terça-feira de manhã tem a consagração, que é uma bênção, e a palavra de hoje foi incrível, que também me ajudou muito nessa reflexão de hoje, que é Deus abre sim as portas, mas vamos fazer também a nossa parte, entende? Então juntou tudo essa reflexão de hoje, eu pensei, meu Deus, eu preciso falar pra eles também. Então que a gente tenha consciência, agora num resumo, né,
que a gente tenha consciência. Vamos fazer a obra de Deus, vamos seguir a palavra de Deus, vamos colocar o reino de Deus como prioridade e as portas vão se abrir. Deus vai nos direcionar para o caminho que Ele quer que a gente siga, Ele vai direcionar o nosso coração. Então não fique ansioso, se preocupando, meu Deus, o que eu entrar em desespero. Não faça isso. É claro, a gente tem que se preocupar com certas coisas, mas que a gente venha deixar essa preocupação na mão de Deus. Que a gente venha continuar caminhando, como minha mãe falou, que a gente venha continuar caminhando, tranquilo, deixando a ansiedade na mão de Deus. E quando abrir uma porta, a gente vai saber que veio dele, a gente vai entender que foi ele que abriu e tudo vai se encaminhar de uma forma tranquila, de uma forma em paz, e a gente vai estar fazendo a obra de Deus de qualquer forma, sendo direcionado por ele. Então é isso, eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração, que essa palavra de alguma forma venha ministrar no seu coração. E mais uma vez, não fique ansioso, deixe Deus trabalhar, que Ele sabe de todas as coisas. Ele está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando de todos nós. Que Deus te abençoe.